Muito bem, nós estamos aqui com o Dr. Wilber Pickering, uma das maiores autoridades que diz respeito à crítica textual no Brasil e no mundo. E eu sempre quis fazer essa live, e, apesar de ter tido algumas dificuldades, mas Deus nos deu o privilégio de preservar o Dr. Pickering. E está com quantos anos, Dr. Pickering? Oi? Você está com quantos anos? 86. Qual a sua idade? 86 anos, né? Mas vocês podem ver aí, bem forte e preservado para Jesus. E nós, então, vamos fazer essa live dizendo que o Dr. Pickering, ele não só é uma autoridade, como ele ainda trabalha em manuscritos chamado da Família 35. Ele vai falar sobre isso e vai falar também sobre as diferenças também dos textos gregos. E a primeira pergunta, Dr. Pickering, que eu queria fazer ao senhor o senhor, que é uma grande autoridade na crítica textual, é possível dizer que nós temos o Novo Testamento vindo das mãos dos autógrafos, dos apóstolos. É possível dizer, eu queria que o senhor então discorresse sobre isso, inclusive como o senhor fez, que foi muito didático, certo? E aí eu gostaria que o senhor fizesse essa palavra sobre isso, essa pergunta, porque essa dúvida é básica de muitas pessoas que criticam o Novo Testamento grego. Inclusive, F.F. Bruce escreveu um livro, até, Merece Confiança, o Novo Testamento, só para responder essa pergunta, né? Então, eu vejo que é muito importante. Então, é possível ter nas mãos o Novo Testamento conforme os autógrafos, conforme os apóstolos escreveram? É possível. Tanto é possível que aqui está. Inclusive, a terceira edição, The Greek New Testament According to Family 35, isto é, o Novo Testamento grego conforme a família 35. Já está na terceira edição. Não somente isso, tem um aparato crítico único no mundo, que tem percentagens para as variantes, e ainda tem 6 edições impressas aqui, que você pode, nesta página, reconstruir 7 edições diferentes no Testamento. Não existe coisa igual no mundo. Essa porcentagem, doutor, essa porcentagem inclui os outros textos, os outros manuscritos do texto crítico também? Tudo. É a totalidade de todos os manuscritos conhecidos no mundo. Muito bom. Agora, voltemos à sua pergunta. Uhum. Essa questão dar uma resposta rápida não é fácil. A questão exatamente é que, em 1881, um professor da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, John Fenton Anthony Hort, mais um bispo da Igreja Anglicana, Westcott, Brooke Foss Westcott. Então, a dupla Westcott e Hort. Quem fez o trabalho foi Hort. O Westcott deu o seu prestígio. Mas o Hort sintetizou a borbulha que tinha na Alemanha e na Inglaterra, assim, nessa área crítica textual. Sintetizou dizendo que o Novo Testamento não é inspirado, deve ser tratado como Platão, Aristóteles, enfim, que também ele afirmou que os primeiros cristãos nunca tinham a menor ideia de que esses escritos que estavam surgindo fossem Bíblia, então ninguém cuidou, ninguém se importou e, portanto, quando finalmente a superstição e a crendice
da comunidade cristã, lá pelo ano 200, resolveu que aquilo fosse escritura, já era tarde, ninguém mais sabia qual era a redação original. É essa mentira que tem sido ensinada até hoje nos nossos seminários teológicos. É isso que você vai ouvir. Por isso que todo mundo usa o tal do texto crítico, de fato é um texto eclético, é uma folha, é uma coxa de retalhos, na verdade, como posso provar. Mas é isso que se ensina. E muitos pastores que passaram já pelo seminário nem sabiam que tinha outro lado, só ouviram um lado. Pois bem, qualquer um interessado pode entrar no meu site, front.com.br ou então .org. Lá tem uma série de vídeos, 16 vídeos, onde eu começo lá pelos apóstolos. Eu apresento as evidências históricas provando que desde o primeiro dia todo mundo sabia que aquilo era a palavra de Deus e cuidou e transmitiu normalmente através dos séculos, chegando até os nossos dias. Eu repetir aqui tudo que você pode assistir, não adianta. Então você ou pode ver, se você gosta de ver, ou então querendo ler, também está no meu site, pode ler gratuitamente. Eu agora aqui vou meramente dar assim, muito resumidamente, item por item, o que eu declaro e defendo e posso provar historicamente. O texto original nunca foi perdido. Sua transmissão ao longo dos anos foi basicamente normal, sendo reconhecido como material inspirado desde o início. Isso é fundamental. 2. Esse processo normal resultou em linhas de transmissão. Isso é perfeitamente natural e inescapável, aliás. 3. Para delinear tais linhas, os manuscritos devem ser agrupados empiricamente com base em um mosaico compartilhado de leituras. Só que para isso, os manuscritos têm que ser cotejados. E calamitosamente, devido ao efeito soporífico da teoria de Hort, a grande massa dos manuscritos ainda estão por cotejar. O pessoal não quer perder tempo cotejando esses manuscritos, mas isso é criminoso, isso é lamentável ao extremo. E com isso ainda não temos nas mãos as evidências concretas que precisávamos para delinear empiricamente as linhas de transmissão e, com isso, a história da transmissão do texto através dos séculos. Calamitosamente, isso é por fazer. 4. Tais grupos ou famílias devem ser avaliados quanto à independência e credibilidade. Isso é possível fazer objetivamente. 5. O maior grupo claramente definido é a família 35. Então, pelo menos 400 manuscritos da totalidade conhecidos que tem essa família. O segundo grupo não passa de 100, se é que tem tanto. Então, de longe, a família 35 é a maior família. 6. A família 35 é demonstravelmente independente de todas as outras linhas de transmissão no Novo Testamento inteiro. Isso é demonstrável, já demonstrei. 7. A família 35 é demonstravelmente antiga. Doutor, essa independência corresponde a quê? O que significa independência em relação aos textos? Isso é muito importante para dar autoridade à família 35. Para quem está ouvindo dizer, olha, a família 35 ela tem um peso. O que significa essa independência? Isso não é difícil de demonstrar. Existem já no mercado a série preparada lá pelo Instituto lá em Münster, na Alemanha. Eles têm uma série de Textwerk, onde eles cotejaram mais de 1.500 e tal manuscritos em conjuntos de variantes escolhidos. E com isso, embora seja uma coisa muito parcial, mas já é o suficiente para ver claramente as divergências, as linhas de transmissão. O que acontece é que a família 35, que o erudito Hermann von Soden chamou de KR, é isso também que você vai ver nessa série de textos, e no mundo acadêmico ainda chamam de KR, que seria uma revisão do Koiné. Isso é uma mentira, mas é isso que se diz. Mas vai ver que exatamente quando tem vários candidatos para uma certa palavra,
variantes diferentes. A família 35 tem uma coisa, mas ninguém no mundo tem isso. Ou então, a Codex B tem uma coisa, mas mais ninguém no mundo tem isso. Codex Ala tem uma coisa, mas mais ninguém no mundo tem isso. Então, é cabalmente, empiricamente demonstrável que Codex B é uma coisa, Codex Ala é outra coisa, Codex X é outra coisa, Codex Y é outra coisa. E é comprovado que de Mateus 1 até Apocalipse 22, a chamada massa bizantina é uma coisa e a família 35 é outra. Tem coisas diferentes e, então, portanto, fatalmente são independentes. Entendi. E essa independência, ela dá mais peso ao texto, ou seja, quanto mais um texto é independente, porque dá a entender o seguinte, essa independência é como se... Porque toda cópia vem de outros textos, lógico. Toda cópia vem de outros textos. E a tendência é ela ser dependente desses textos que ela foi copiada, né? Ela foi Sim. copiada. Então, se tornam dependentes, né? Se tornam dependentes. E aí, então, há essa dúvida dessa expressão independente, né? Como, entendeu? Mas sim, no momento que tem cópia de cópia de cópia, você tem uma linha de transmissão. Eu digo que coisas como o Codex B, por exemplo, ou Codex Aleph, que o outro lado eu acho que são os melhores, mas Codex B não tem filho e não tem pai, quer dizer, está sozinho no mundo, então não faz parte de uma linha de transmissão. Então foi uma coisa produzida particularmente por alguém, ninguém sabe quem, para quê e tal, mas não fazendo parte de uma linha de transmissão, então pode ser descartado, não vale como uma cópia válida do texto original no Testamento. Agora, acontece que, fatal e forçosamente, as linhas diferentes de transmissão tiveram um ponto de origem. A dificuldade é definir aonde é que teria acontecido esse ponto de origem. Por isso que eu defendo que nós temos que cotejar todos os manuscritos. Trabalho que até agora ninguém fez, porque é um trabalho escravo, é um trabalho chato, é um trabalho tedioso, e ninguém quer se dar ao trabalho. Eu me dei ao trabalho enquanto a família 35, mas, por exemplo, a família 35, em dados lugares, tem a concordância do Codex B, outros lugares Codex Aleph, outros lugares Papiro 75, outros lugares Papiro 66, outros lugares a antiga latina, outros lugares a antiga siríaca. E assim, quer dizer, mas nunca, é tudo aleatório, sem nenhum padrão, absolutamente nenhum mínimo vestígio de padrão. Não havendo padrão, então, a independência. Pode ser uma independência aleatória, mas que é independente, claro. Se não havendo padrão, é independente. Então, enquanto ninguém faz o trabalho de cotejo dos manuscritos para podermos delimitar empiricamente as famílias, que eu fiz com a família 35, mas é uma única família até agora, empiricamente definida, que ninguém quer se dar ao trabalho de cotejar os manuscritos. Mas, que é independente, e por ser independente, então, você não pode alegar que é uma revisão. É isso que o Van Soden alegou. E Família 35 foi uma revisão feita no século XII. Mas ele falou isso sem uma cintela de evidência concreta. Mesmo porque eu tenho na minha mão mais de uma dúzia de manuscritos da Família 35 do século XI. Então, se a coisa foi criada no século XII, como é que eu tenho uma dúzia de manuscritos do século XI? Obviamente é uma estupidez, quer dizer, Van Soden mentiu. Mas cada um desses que eu tenho também tinha exemplar diferente, porque não são idênticos. Então, exemplar é mais antigo. E os exemplares tinham exemplar que também foram mais antigos. Então, fatalmente, você está remetido dentro da era dos unciais, de pelo menos o 8º século, sabe-se lá. Mas, na verdade, vai no mínimo até o 4º século e eu provo até ao terceiro século. Nunca sendo uma revisão,
E vai remontar ao texto original, fatalmente. A família 35 são unciais, todos são unciais. O texto da família 35 são com letras unciais. Não existe. Não temos nenhum uncial que tenha a família 35 até agora conhecido. Os mais antigos são do século XI. Quer dizer, são todos minúsculos, porque foi no século X que mudaram de escritura uncial para escritura cursiva ou minúscula. Mas eu tenho uma explicação por isso. Você pode ver que, mesmo dentro da massa bizantina, no século IX, que lá tem a maior parte dos unciais, vem do século IX, de longe, a quase totalidade, não a totalidade, mas, sei lá, 85%, 90% deles são da massa bizantina. Mas nenhum deles é joia. Ou tem um ou dois que são, digamos, 95%. Os demais, 90%, 85%. O quê? Significa que os bons foram utilizados e gastos e acabados pelo uso. Eu sozinho já acabei com meia dúzia de Bíblias. Por quê? Porque você usa um livro, você acaba com o livro. Para que um livro sobreviva, desculpe, séculos, ninguém pode usar. Eu não tenho mais uma cópia do Revised Standard Version, mas antigamente eu tinha uma cópia. Estava em perfeitas condições, porque nunca usei. Ficava na prateleira, protegida por outros. Quer dizer, daí a 1000 anos alguém achasse minha biblioteca e ia dizer que eu usava aquele. Não, sobreviveu porque nunca usava. Estava em perfeitas condições, eu nunca toquei nele. Então, muitos manuscritos foram recirculados, porque o couro é difícil, o pergaminho, então foram raspados e usados para outras coisas. Aí vem a palavra palimpsesto, quer dizer, escrito outra vez. O Codex C, assim chamado Ephraim Rescriptus, exatamente o texto bíblico foi raspado para escrever outra coisa em cima. Por isso, no meu entender, que não existe uncial da família 35, porque os manuscritos da família foram usados e acabados. Os menos bons é que foram menos usados e sobreviveram até por aí. É a explicação que eu dou. Então, Pinkley, eu queria que o senhor explicasse, porque muitas pessoas têm dúvida, e alguns até colocam isso como para dar descrédito ao texto majoritário, o texto Receptus, até a própria família 35. Eles dizem o seguinte, que esses textos são textos bem recentes, não são textos antigos. Então eu queria que o senhor mostrasse qual o valor de um texto, dos textos majoritários, o texto da família, do texto Receptus, da própria da família 35. Por que esses textos são melhores do que os textos considerados mais antigos, mas até mesmo por estudos do Hoskins, e eles se contradizem entre si. Mas por que esses textos mais recentes, eles podem ser chamados de mais confiáveis? Ora, é preciso distinguir entre texto e o veículo, o manuscrito que está trazendo o texto. O manuscrito, quer dizer, se nós temos um manuscrito do século XIV, é que o couro sobre o qual o texto está escrito, o couro é do século XIV. Mas isso não significa que o texto seja do século XIV. O texto é uma cópia de cópia de cópia de cópia de cópia. Acontece que, quanto à família 35,
Eu tenho uma cópia perfeita na minha mão de 22 dos 27 livros do Testamento, cópia perfeita do arquétipo empiricamente definido. Por exemplo, o cursivo 18 tem todo o Novo Testamento, está lotado em Paris, na Biblioteca Nacional da França. Século XIV foi feito em Constantinopla, mas agora está em Paris. Então, cursivo, quer dizer, Gregory Alain, GA 18, é perfeito em vários livros, várias cartas de Paulo. Uma coisa perfeita do século XIV, então fatalmente seu pai foi perfeito, seu avô foi perfeito, seu bisavô foi perfeito, seu tataravô foi perfeito. Quer dizer, todas as cópias até o começo, até o arquétipo, fatalmente eram perfeitas, porque se você tem uma cópia perfeita no século XIV, é porque todos os antepassados, os ancestrais, foram perfeitos até chegar na fonte, quer dizer, o pai de todos, o arquétipo. Agora, entenda, moço, se você tem uma cópia perfeita no século XIV, isso joga fora todos os cânones de crítica textual. Todos os cânones de crítica textual se tornam totalmente irrelevantes. O que significa perfeito? Desculpa. O que porque alguém está ouvindo pode pensar o que é considerado por senhor uma cópia perfeita. Mas se o Codex, o cursivo 18, bate letra por letra, letra por letra, letra por letra, com o arquétipo, a forma arquetípica empiricamente demonstrada, como que eu faço isso? Em Gálatas, por exemplo, eu já cotejei, não me lembro bem, 38 representantes da família. Então, eu determino a forma arquetípica da família 35 em Gálatas a partir do consenso dos 36 manuscritos que eu cotejei. Todos geralmente é unânime, quer dizer, todos os 36 têm a mesma coisa. Ou então tem um que cai fora, tem dois que caem fora, mas isso não altera nada. E doutor, então, veja bem, então isso é quase como se fosse um código, né? Porque inclui letras, frases, e se eles se concordam, não tem como sair dessa evidência que eles se concordam, né? Eles são perfeitos, ou seja, eles não têm contradição. Então, é quase como se fossem códigos, né? Isso porque eu digo que a família 35, o arquétipo, é empiricamente estabelecido em cima de dados concretos. Não é uma teoria de A, não é alguém que gostou de B, não. É fatos concretos. Então, é por isso que eu posso dizer que eu tenho uma coisa perfeita no século XIV. Eu usei o cursivo 18, mas tem muitos outros. Então, se tem uma cópia perfeita do arquétipo empiricamente estabelecido, então todas as gerações no meio também fatalmente eram perfeitas. Então você tem, atenção, você tem uma transmissão perfeita, você tem uma transmissão incrivelmente precisa, cuidadosa. Isso só poderia ter levado a cabo, concretizado, se todos os copistas no meio criam que era a palavra de Deus e tratavam com o devido respeito e cuidado, e que se o próprio Deus estava supervisionando o processo. Caso contrário... eu vejo isso como algo muito, muito evidente. Outra pergunta para fundamentar mais, todos os textos da família 35 ou da família bizantina, todos os textos da família 35, eles foram achados em lugares diferentes ou foram achados no mesmo lugar, mas eram textos diferentes de diferentes lugares? Os manuscritos
que representam a família 35 vêm de toda a área mediterrânea. Diferentes lugares. A cobertura, a distribuição geográfica é praticamente total. Vai do Sinai, lá no deserto do Egito, até Moscou, até onde queira, quer dizer, todo o mundo mediterrâneo, você tem esses manuscritos. Então, obviamente, Então, não foi uma as pessoas coisa acharam, local. Não foi acharam criado em um dado lugar, então não é um texto local. É um não é texto único. universal. Que alguém pode pensar o seguinte, como há muitos acusadores, que esse texto é um texto que foi reunido um só, por ele ser tão perfeito, certo? E para fugir da evidência que eles são, não se contradizem, eles são perfeitos vamos dizer, na sua escrita. Então, alguns dizem que esse texto foi achado, foi como se alguém fizesse em um só local, né? Porque se esses textos vieram de vários lugares, aí é uma evidência mais clara, como se fosse um código vamos dizer assim, da pureza desse texto, né? E também dos copistas que fizeram o texto. Demonstra que, apesar na época que muitos copistas eram pagos, até mesmo dito pelo Senhor que eles às vezes faziam cópias sem compromisso com o texto bíblico, né? Mostra que esses eram pessoas cristãs que tinham um compromisso com o texto sagrado, né? Para fazer algo bem feito. Exatamente. Tanto é assim, você vê aqui, isso aqui é um texto grego, uma página de texto grego impresso. Você pega um manuscrito médio, assim, não tem que ser dos melhores, não, mais ou menos da família 35, para cada 2 páginas de texto impresso, você vai achar um equívoco. Isso um manuscrito médio. Assim, os bons, você tem que ir 4, 5 páginas para achar um erro. E os melhores são perfeitos, quer dizer, não tem um erro no livro inteiro. Isso contrasta com a chamada a massa bizantina, que é a grande massa dos manuscritos, se bem que tem pelo menos 30 linhas lá dentro, mas você pega a esmo, assim, qualquer manuscrito desse, vai ter 3 a 5 erros cada página. Cada página vai ter 3 a 5 erros. Você pega um manuscrito chamado Alexandrino, da família Alexandrina, vai ter de 15 a 20 erros cada página. O que torna óbvio que o pessoal lá da Alexandria estava nem aí com o texto, não acreditavam que fosse Bíblia, coisíssima alguma. Sabe-se lá nem porque fizeram o trabalho, fizeram o esforço de gastar tinta e papiro para quê? É uma coisa curiosa. Eu só vejo assim uma ação sobrenatural neste quadro. Agora, a grande massa da Bizantina, isso foi feito nos mosteiros. Aí, então, um monge, provavelmente por uma obrigação religiosa, então ele vai lá trabalhando assim, com cuidado, mas ele não tá se esforçando. Aí, então, vem 3 erros por página. Geralmente são café pequeno, não fosse bíblico, quer dizer, erros assim bobos, tal e tal, mas tem. Já o pessoal copiando as cópias da família 35, obviamente, criam que era a Bíblia, trabalhavam com esmero, com cuidado, com reverência. Por isso que tem a qualidade incrivelmente elevada de transmissão. É um esmero simplesmente sem igual. Eu não estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Alô, estou ouvindo. Agora você entrou. Quando a gente olha o texto grego no Apocalipse, mesmo no texto majoritário, nós vemos uma imensidão de crítica, né? E ficam até algumas no muro, né?
Por que que o livro de Apocalipse, eu poderia explicar, será que tem uma explicação por que que o livro de Apocalipse, ele é tão, foi tão, vamos dizer assim, alvo de tanta crítica textual? Até mesmo no 666, ali tem uma crítica textual forte. E no Apocalipse todo você nota isso, né? Existe uma nítida diferença de atitude da parte das comunidades cristãs quanto aos diversos tipos de livros do Testamento. Por exemplo, obviamente, os 4 evangelhos, porque giram em torno da pessoa do Senhor Jesus Cristo, seu ministério terreno, o que ele fez, o que ele falou. Então, obviamente, os evangelhos foram, digamos, mais procurados, mais cotados, enfim. Então, nós temos hoje em torno de 2.000 cópias dos 4 evangelhos, em grego e tal. Depois, tem o corpo paulino, que são 14 livros, incluindo Hebreus. Temos em torno de 800 manuscritos do corpo paulino, que o pessoal, por causa do custo de material, couro, tal, tinta, tudo era fabricado à mão, era artesanal, era caro. Então, geralmente, copiavam 4 evangelhos, corpo de Paulo, as 7 cartas gerais, Atos e tal. Então, corpo de Paulo, 800. Atos, em torno de 700. As 7 cartas gerais, em torno de 650. Apocalipse, só 300. Então, obviamente, você vê quanto ao uso nas igrejas, havia muito mais uso dos evangelhos. Aí, em segundo plano, uso das cartas de Paulo. Aí, então, Atos, as 7 cartas gerais. Agora, convenhamos que o conteúdo de Apocalipse é diferente. Não é nada parecido com os 4 evangelhos. Jesus foi ali e falou assim, mesmo porque a interpretação de Apocalipse não é transparente, não é tão fácil assim. Então, havia menos interesse, mormente, nas leituras assim dominicais, assim nas exposições, nas comunidades. Havia muito menos interesse no livro de Apocalipse do que praticamente qualquer outra coisa. Porque, mesmo assim, as cartas gerais, vai aí a carta de Tiago, mas a carta de Tiago é muito prático. Então, haveria interesse na praticidade da carta de Tiago e assim por diante. Agora, contudo e no entanto, por estranho que possa parecer a quem que não está muito por dentro do assunto, eu tenho aqui uma cópia, um inglês com o nome de Herman C. Hosker, publicou no ano de 1925 um cotejo completo de 220 manuscritos contendo o livro de Apocalipse, são 2 volumes. Ele fez o cotejo durante a Primeira Guerra Mundial e, por isso, então, ele não pôde ter acesso a um bom número de manuscritos devido às condições da guerra, óbvio. Mesmo assim, eu tiro o chapéu, ele conseguiu 220. E até hoje não conhecemos mais que 300. Daí ele conseguiu isolar 9 linhas de transmissão dentro desse. Na Mulher Adúltera, o Herman van Soren alegou ter cotejado mais de 900 manuscritos e ele identificou 7 linhas de transmissão dentro daquele texto. Então, de João, acontece que João era o autor de 2, o apóstolo e o Evangelho, mais o Apocalipse. Mas, de 7 grupos para 9, então, um pouco mais, mas não é fora do mundo. Mesmo assim, eu que já gastei algum tempinho com Apocalipse, exatamente querendo entender, curiosamente,
Você, com a maior perversidade que você possa trazer a seu ofício, você procura simplesmente a pior coisa que tem, o pior manuscrito de Apocalipse, quase não deturpa a mensagem. Quer dizer, pegue qualquer das 9 linhas que você quiser pegar, não matou a mensagem. A mensagem vem. E, como, de fato, não é como o Evangelho, não é uma coisa como uma narrativa de acontecimentos, se bem que João narra acontecimentos no céu, mas é tudo, obviamente, meio difícil para nós entender. Enfim. Dito isso, eu empiricamente isolei a família 35 dentro do Apocalipse como a melhor linha de transmissão, empiricamente, e, por estranho que possa parecer, mesmo em Apocalipse, eu tenho uma cópia na minha mão, uma cópia completa, do que eu entendo ser a exata redação original desse livro. Feito no século XIV. Se você tem uma cópia completa no século XIV, é porque todas as cópias anteriores, até a origem, também foram completas. Isso é uma transmissão fiel, isso é uma transmissão tremenda. Isso é uma transmissão sobrenatural. O senhor disse que essa cópia que o senhor teve na mão, o senhor disse que é perfeita. O senhor encontrou uma cópia do Apocalipse perfeita. Qual foi do arquétipo. Do arquétipo 35. Qual foi a base para o senhor? Ou seja, qual foi o referencial para o senhor achar que essa cópia é uma cópia perfeita? Qual foi o referencial? Você está entendendo? Sim. Dos 43 cópias ou manuscritos contendo o Apocalipse, que são da família 35, eu mesmo já verifiquei 39. Acho que foi 39 deles, então praticamente a totalidade. E, com base no consenso desses 39 que eu mesmo verifiquei, nós temos um consenso empiricamente demonstrado do que é a forma arquetípica da família para aquele livro de Apocalipse. Apesar dos pesares, apesar das dificuldades, mas é possível, já fiz. Então, quando eu digo que no século XIV eu tenho uma cópia completa do arquétipo, mas é porque isso, o arquétipo, a forma arquetípica, eu defini empiricamente. Entendi. Doutor, tem 2 perguntas que eu queria fazer ainda para o senhor. A primeira pergunta foi que eu li daqueles que defendem o texto recepto e eles tocaram inclusive no seu nome. Contra o seu texto, eles chegaram a dizer que o senhor dá mais valor à quantidade. Eles dizem o seguinte, olha, segundo o Dr. Piccoli, mais ou menos assim, segundo o Dr. Piccoli, se achassem numa caverna algum texto que não tivesse nada a ver com a Bíblia, mas fosse de muitos textos, para ele seria palavra de Deus. Ou seja, a acusação dessas pessoas é que o senhor dá mais ênfase à quantidade de manuscritos e não o valor do texto em si. Esses são os acusadores que defendem o texto Receptus. Eu já vi isso num site, e inclusive até defender, mas aí eu estou passando para o senhor. Né? Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso, porque isso também passa muito para as outras pessoas, e aqueles do texto majoritário, e do texto Receptus, né? Eles pesam muito isso. Inclusive, o texto Receptus, eles usam textos, algumas perícopes latinas, né? Eu acho que é por isso que eles colocaram isso, né, na sua defesa, na defesa deles, o texto Receptus. Você entendeu a minha pergunta?
Olha, a questão é uma demonstração empírica. Se você quer acreditar que a Lua é feita de queijo, é privilégio teu, moço. Você pode acreditar que a Lua é de queijo. Você pode até ensinar teu filho que a Lua é de queijo. Mas aí você convencer seus vizinhos que a Lua é de queijo, aí você vai encontrar um pouquinho de dificuldade. E qualquer um pode acreditar o que quiser acreditar. Então, alguém acha alguma coisa numa caverna lá do Qumran, ele querendo achar que aquilo é perfeitamente, ele tem esse privilégio, ele pode achar o que bem quiser. Agora, ele convencer os demais, aí é que ele vai ter um pequeno de dificuldade. Agora, quando você tem meramente 2.000 manuscritos gregos dos 4 evangelhos, ou então você tem 750 ou 700 de Atos, aí o texto recebido traz, assim, em algum lugar em Atos, um dizer que só se encontra na tradição latina, em nenhum manuscrito grego. Agora, você querendo acreditar que isso é a verdade, você pode acreditar, moço, não tem problema. Agora, como que você vai convencer o outro de que uma coisa que não se encontra em nenhum manuscrito grego é, de repente, porque você gostou, porque você quer, então isso é a palavra de Deus? Aí não dá, não é? Porque se a igreja fazia cópia em grego. Em 2 Crônicas, acho que não é, 16, verso 9, agora não me lembro bem, tem um texto que diz que Deus vai preservar o texto até a 1000ª geração. Ora, de Adão até aqui só deram 300 gerações. Então, se Deus diz que vai preservar o texto durante 1000 gerações, é até o fim do mundo. Só que, para que na geração 100 tenha essa palavra, a palavra tinha que ser preservada até a geração 100. Para a geração 200 ter a palavra, tinha que ser preservada até a geração 200. 300, a palavra tinha que ser preservada até chegar à geração 300. Então, 400. Então, você fatalmente tem um processo de preservação. E isso você não tem como provar se você pesca uma coisa de uma caverna lá do Qumran. Onde está o processo de preservação? Não tem. Ou então você pega uma coisa latina. Onde está o processo de preservação? Não tem. Porque a palavra de Deus, o Novo Testamento, foi escrito em grego, não em latim. O Antigo foi escrito em hebraico, não em latim. Então, dá licença só. Eu sou linguista a nível de PhD. Eu digo que uma tradução de uma língua para outra língua uma tradução perfeita é linguisticamente impossível. A natureza da linguagem não permite tradução perfeita. Você pode fazer uma tradução adequada. Então, fatal e forçosamente, Deus, querendo preservar seu texto até qualquer geração, teria de fazer na língua original. O texto, o antigo hebraico, o novo grego. Doutor, essa palavra que o senhor falou aí é muito importante, é até digna de colocar entre aspas. Uma língua, eu também trabalho com linguagem, né, na universidade. Está claro que uma língua traduzida para outra língua nunca vai ser a mesma coisa, né? Nunca vai ser, sempre vai haver a tendência a distorcer, né? Somente no decorrer do tempo, outra coisa, quem fez essa crítica parece que ele desconhece coisas básicas de manuscritologia, que os manuscritos foram achados em diferentes lugares. Não foi achado só numa caverna, né? Não foi achado só num lugar. Então, essa pessoa ele desconhece exatamente isso. Os manuscritos, os vários manuscritos, eles foram achados em diferentes lugares e eles batem entre si, né? Na língua original grega, certo? Com o peso até mesmo dos manuscritos com os pais da igreja, né? Sim, é a questão também de levar a sério o que o próprio soberano Jesus falou de si. Ele falou em certa feita que nós havemos de viver a partir de cada palavra de Deus. Agora, para você viver hoje a partir de cada palavra de Deus, então essa cada palavra tinha de ser preservada até hoje.
Se foi perdido a caminho, você não tem como hoje viver a partir de cada palavra de Deus. Então, mas isso, como já expliquei, fatalmente, unicamente na língua original. Então, alguém pescar assim um texto da latina, como aconteceu no texto recebido, e eu não vivo criticando o texto recebido. O texto recebido foi o texto da Reforma Protestante, é um texto bom, adequado para praticamente todo efeito prático, então eu aqui não estou criticando o texto recebido. Foi, na graça de Deus, foi um texto adequado até hoje. Temos coisa melhor, mas agora eu combato sim a colcha de retalhos, lá do outro lado o texto eclético, que eles chamam de crítico, mas é eclético, é uma colcha. Porque aí tem coisa ruim mesmo. Aí eles enxertaram erro de fato, contradições cabais, enfim, outras maldades estão nesse texto. Isso é outra coisa. Mas então, quando alguém, no entanto, quer me criticar a partir de uma coisa pescada da latina, eu digo paciência. Você pode acreditar o que quiser. Doutor, a pergunta é exatamente que fazem, e eu já ouvi essa pergunta. Muitos usam o texto eclético, o texto crítico de Nestor, e até defendem. A minha pergunta para o senhor, e pessoas bem intencionadas, pessoas crentes, mestres crentes, agora a minha pergunta para o senhor é o seguinte, que alguns fazem. Pode alguém que usa o texto crítico, o texto eclético, pode haver prejuízo na interpretação e na fé cristã, usando só o texto crítico? Isso é uma questão que se ouve, eu já ouvi durante muitos anos, durante pelo menos 50 anos, o pessoal diz, que diferença faz? Que diferença faz? Que diferença faz qual texto grego você usa? Não vai afetar nenhuma doutrina cristã. Isso é verdade até certo ponto. O texto crítico, de fato eclético, enfraquece a doutrina da divindade de Jesus. Não acaba com a doutrina, mas enfraquece. Enfraquece a doutrina do juízo final. Não acaba, mas enfraquece. Então, mas a questão não são essas questões. A questão fundamental é que o texto eclético acaba com a inspiração do texto. E se você acaba com a inspiração do texto, você jogou fora todo o valor do conteúdo do texto. O que dá valor às nossas doutrinas cristãs? O que dá valor às doutrinas é o texto, um texto inspirado. A nossa doutrina se baseia num texto inspirado. Mas se você corta fora a inspiração do texto, você cortou fora a autoridade de todas as doutrinas que se fundamentam nesse texto. Então, como, por exemplo, isso aqui é um dos textos que todo mundo está usando, né, da Sociedade Bíblica. Isso aqui foi preparado por 4 homens, Kurt Aland, Matthew Black, Bruce Metzger e Alan Wickren. Nenhum dos 4 cria que isso aqui era Bíblia. Eram todos servos de Satanás. Assino e dou fé. Agora você vai usar uma coisa preparada por 4 servos de Satanás? Está doido, moço. O soberano diz que Satanás é o pai do mentir. E você tem 4 filhos da desobediência. Você acha que Satanás ainda vai influir no pensamento dele? Esse pessoal, maliciosamente, deliberadamente, perversamente, enxertaram erros de fato e contradições cabais no texto deles. Então, essa colcha de retalhos tem erros de fato, contradições cabais, que com isso solapa a doutrina da inspiração do texto. Como é que Deus inspirou o erro? Como é que Deus inspirou contradição, bolas? Então, essa questão, essa lenga-lenga, não, porque não afeta nenhuma doutrina, onde já se viu, blá, blá, blá. Eles estão deixando de lado a questão fundamental, que é a autoridade objetiva do texto. É a autoridade objetiva do texto. E nenhum desses sujeitos que falam disso creem mais numa autoridade objetiva do texto. Nenhum.
mesmo porque eles não querem um texto com autoridade objetiva. Pode procurar. Onde você acha um pastor que quer um texto com autoridade objetiva. Se tem um texto com autoridade objetiva, esse texto é maior do que a palavra do pastor. E tem muitos pastores que gostam de achar que eles são donos da doutrina. Ou então, a qualquer denominação confissional, o pacote denominacional é maior do que a Bíblia. Se a Bíblia discordar com o pacote, pior para a Bíblia. O que vale na igreja é o pacote da igreja. Eu não posso citar nome, mas poderia, qualquer nome. Então, são pouquíssimos os pastores que querem um texto com autoridade objetiva. Isso é calamitoso. Doutor Pickering, vamos então, estamos encerrando, que já para a gente editar para a gente colocar esse texto vai ficar muito longo se não colocar. Eu gostaria de deixar o senhor com uma mensagem aos estudantes de teologia, aqueles que estão estudando teologia, qual a mensagem que o senhor daria a esses estudantes de teologia que estão estudando os originais, que estão se preparando para o ministério? Olha, naturalmente eu iria dar a eles o endereço do meu site, prunch.org, ou então prunch.com. Inclusive eu vou colocar embaixo aqui. Pode ir ouvir todos os meus vídeos, ou então pode meu texto grego, tradução dele, e todos os artigos estão lá gratuitamente, você pode baixar gratuitamente. Você precisa entender que o que você está ouvindo no seminário teológico é somente um lado da questão. Você não está sendo apresentado com a verdade toda. Desculpem a franqueza, mas a maioria dos professores no seminário são papagaios. São meramente repetindo aquilo que eles foram ensinados. Assim também, os pastores no púlpito são papagaios, são repetindo aquilo que eles foram. Por que eles usam o texto crítico, o clético? Porque são isso que foram ensinados. Isso que foram ensinados, não conhecem outra coisa. Nunca foram de volta às origens para ver se é verdade, para ver se é isso. Eu fui de volta, fui bem. Então, é isso que eu diria aos alunos, aos estudantes, ó, você hoje em dia tem a vantagem da internet, você não está mais limitado àquilo que o professor fala. Você pode pesquisar, você pode ver. Veja, tem um horror de informação. Você não tem que engolir cegamente o que eu falo. Não, engola não. Mas avalie, estude, pense, vê. Se for, quer dizer, eu não estou pedindo para ninguém assim engolir o que... Não. Mas veja, pesquise, estude. Aí, peça também, se você tem o Espírito Santo, peça a orientação do Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda aqui. O que eu devo entender? Amém. Por isso que eu digo, doutor Pickering, encerrando, que Deus tem preservado a sua vida, né? E eu creio que a sua obra, que o senhor tem escrito, vai perdurar por muitos anos, mesmo depois da sua partida, que eu espero em Deus que seja para muito distante, né? Mas eu creio que a sua obra vai perdurar por muitos anos e trouxe um benefício para a igreja muito grande, né? Muito grande mesmo. Creio que sim. Eu espero que muitos que estejam ouvindo esse vídeo que eu vou colocar no meu canal possam, inclusive, eu vou colocar o site do Dr. Pickering aqui embaixo, que você possa entrar no site e até, inclusive, ter contato com o Novo Testamento, comparar tudinho, porque quando você olhar o Novo Testamento da família 35, você vai olhar porcentagens. Ali foi algo estudado, né, doutor Pickering? Foi algo comparado, foi algo que não foi algo feito de um dia para o outro, foi muito estudo, vamos dizer assim, muito esforço, e exatamente para dar esse texto que realmente
nós podemos afirmar, e isso, inclusive, falando de um ponto de vista espiritual, é algo que Satanás e que os seus demônios querem com todo afinco descaracterizar, demonstrar que a Bíblia é simplesmente textos achados sem valor e que por causa da crítica textual que é necessária, o texto não passa de algo, de pensamentos de copistas, que há muitos acusam a Bíblia assim, que a Bíblia é um conjunto de textos de copistas, que eles vão mudaram, até chegar no que nós temos, e demonstra que não, Deus preservou o seu texto, e isso foi comprovado, é como se fosse o DNA. O DNA tem código, então são palavras, são evidências, são, vamos dizer assim, palavras que se completam, que estão em conjunto, então não tem como alguém dizer o contrário, que é algo matemático. Ora, eu sempre digo assim, se você tem um texto que se contradiz entre si, e você pega um outro texto que foram achados em vários lugares que eles se completam, ou seja, que são iguais, mais completos, é óbvio, isso é matemático, isso é algo que se completa, claro que é esse texto que foi achado, né, e que nós podemos dar crédito, porque Deus preservou a sua palavra. Isso realmente, eu não digo, Dr. Pico, que isso inclui fé, mas isso inclui uma evidência. Agora, a fé é exatamente porque alguns não aceitam, porque eles têm motivos para não aceitar, né? A cegueira, mas isso é óbvio, é uma questão de lógica. Agora, fé é você aceitar o que está escrito e aceitar que Deus preservou o seu texto e demonstrou isso através da história, porque nós temos os manuscritos. Nós temos os manuscritos em mãos, né? Então, que Deus abençoe a vida do Dr. Pickle. Nós vamos ter outros vídeos com outros temas, certo? E que se você quiser também trazer um tema para o Dr. Pickle, fazer uma pergunta, você pode colocar aqui no comentário, e aí nós faremos um outro vídeo e passaremos as perguntas para o Dr. Pickle, ele responder, tá bom? Então, Deus abençoe a cada um de vocês, Dr. Pickle. Muito obrigado pela sua disposição, pelo seu estar pronto para sempre falar da grandeza da palavra de Deus, como soldado de Cristo, né? Como você sempre diz. Né? Amém. Deus abençoe. Amém.